Boa noite. Estamos aqui nós de novo para falar sobre o segundo módulo, no qual nós vamos enfocar um caso específico, a relação de uma monarquia bárbara. A gente antes falou sobre a relação imperial e da igreja nesse período, do Império Romano no Ocidente, com os judeus. Agora nós vamos ver uma monarquia bárbara específica, que é a monarquia visigótica. Os visigodos seriam um daqueles povos denominados, às vezes de maneira um pouco imprecisa, como povos bárbaros. A gente prefere dizer povos germânicos, que invadiram o império, transitaram por ele, saquearam Roma no ano de 410 e acabaram se estabelecendo no sul da Gália, a atual França. Mas lá eles não permaneceram muito tempo, não, e acabaram indo depois para a Península Ibérica, ou seja, para o atual território da Espanha e de Portugal. Então vamos tentar ver a relação desses godos com os judeus. Os judeus, como a gente sabe, eles eram uma minoria que tinha um status jurídico muito favorável, apesar de discriminado, mas com a ascensão do cristianismo no Império Romano, começou uma mudança, uma reviravolta. E especificamente o marco diferenciador dos dois períodos é a ascensão de Constantino o Grande, que participa como presidente, ainda que ele não tenha se convertido ainda ao cristianismo, no Concílio de Nicéia, que define uma série de questões e dogmas da igreja. Aí o que ocorre? Começa um processo gradual de perda de direitos e cidadania parcial que os judeus tinham, e muita hostilidade em relação aos judeus pelos legisladores baixo-imperiais. Ou seja, Roma começa a diminuir o status de cives romani, que seriam cidadãos romanos, e de religio lícita, religião permitida, autorizada, e começam a chamá-los por um termo que é um termo bastante pejorativo, nefaria sectam, uma seita nefária, uma seita poluída, contaminada. Acontece que o Império Romano está dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente tem capital em Constantinopla e o Império Romano do Ocidente tem capital em Roma. O Império Romano do Oriente vai sobreviver 1000 anos, mas o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, vai ser invadido por povos germânicos que vão se estabelecer em várias partes deles. Os ostrogodos, na Península Itálica, os vândalos, no norte da África, os suevos, no norte da Península Ibérica, os visigodos, inicialmente no sul da Gália, atual França, mas em seguida na Península Ibérica, no atual Espanha e Portugal, que são os que nos interessam, e finalmente os francos, que inicialmente se estabelecem no norte da Gália, pois acabam ocupando toda a região da Gália, fazendo um reino bastante extenso. Mas nós não vamos discutir sobre esse, nós vamos falar sobre os visigodos. Todos esses reinos mantiveram status jurídicos diferentes para os que chegaram, os invasores, os germânicos, os bárbaros, aspas grandes, que era uma minoria, e um status diferente, uma lei diferente para a população romana. A parcela germânica da população, os invasores, é regida pelo direito consuetudinário. Isso parece até um palavrão, mas não é não. Seria um direito tradicional não escrito, que vigorava entre os povos germânicos. Esse direito tradicional não escrito regia os invasores. Mas o resto da população, que era a maioria, seria a população que era originária do Império Romano, a população romana, seguia sendo regida pelo direito romano, pelo que se chamou naquela época Codex Theodosianus. Os visigodos são dos primeiros invasores. Eles inicialmente lutam contra os romanos, derrotam os romanos,
e acabam chegando depois de algumas décadas em Roma, na capital. Roma era uma cidade que nunca tinha sido tocada desde a época da República. E eles saqueiam Roma. Mas eles não ficam por lá, não. Eles acabam indo na direção da Gália, França atual, e lá no sul da Gália, eles criam o primeiro reino deles. Depois eles têm uma guerra com os francos, são derrotados, e eles fogem para a Península Ibérica, atualmente Espanha e Portugal. E lá eles criam, tendo como capital a cidade de Toledo, que é uma cidade muito antiga, uma cidade romana, como capital, eles criam o Reino de Toledo, que leva o nome da capital. Eles são uma minoria, mas permanecem ali e governam aquela região por 2 séculos. Nesses 2 séculos, eles vão criar uma série de instituições que irão influenciar a história da Península Ibérica, a identidade coletiva dos ibéricos, tanto a atual Espanha ou a atual Portugal, se veem como continuação do reino visigótico, tá? E eles vão ter uma influência muito grande. E no que tange ao nosso problema, a questão judaica, eles terão também muita importância. Os habitantes da região eram romanizados, ou seja, falavam o latim, a maioria deles, eles tinham a cultura romana e eles eram cristãos católicos. Os visigodos, que invadiram a região, eles eram minoria, eles eram germânicos. Eles já tinham uma certa noção do latim, mas eles falavam uma língua germânica. Um pouco diferente do atual alemão, mas que tem alguns vínculos com as línguas nórdicas e germânicas. Eles eram cristãos, mas não eram católicos. Eles eram de uma vertente denominada ariana. A diferença principal e fundamental era que eles não aceitavam a Santíssima Trindade. E também não aceitavam que Jesus fosse no mesmo nível que o Pai. Para eles, arianos, o Pai estava acima, o Filho, Jesus, e o Espírito Santo estavam abaixo. Eles eram abaixo numa hierarquia religiosa. Então, o Pai acima e o Filho, Jesus, e o Espírito Santo abaixo. Então, não aceitavam uma trindade igual. Então, eles não se misturaram, porque eles tinham uma cultura diferente, uma religião diferente. Então, eles tinham leis diferentes, origens diferentes, línguas inicialmente diferentes. Eles aprendem o latim, vão acabando aprendendo o latim falado ali, que era um latim já específico daquela região. Mas eles têm uma religião diferente que atrapalha mais ainda. E isso faz com que haja um distanciamento. Mas isso apenas nas primeiras décadas. Como eles ficaram 2 séculos, eles começam a se aproximar da população. Começa a ver casamentos e outras coisas. Os judeus eram tratados de acordo com a lei romana. Essa lei romana, ela era vigente para todos os não germânicos, para os não visigodos. Ou seja, para romanos católicos, para pagãos, que ainda existiam, e muitos, principalmente nas regiões mais isoladas, e para os judeus. Só os visigodos não eram regidos pela lei romana. Os judeus eram muito controlados, já que a lei romana já tinha sido influenciada pelo cristianismo. Mas eles tinham originalmente os direitos previstos na lei romana, como uma religião lícita, uma religião legal, mas com uma série de restrições que os imperadores católicos haviam legislado. Mas a situação dos judeus, ainda que tivesse piorado, ela ainda era razoável. A lei aos não visigodos estava numa coletânea de leis de origem romana, inspiradas nas leis do imperador Teodósio, chamado Código ou Codex Teodosiano. Essa coletânea, uma redução da lei romana, chamava Breviário, que era mais breve, Breviário de Alarico. Era uma síntese, uma simplificação da lei romana, e ela vigorava para os romanos católicos, para os pagãos e para os judeus. Óbvio, havia restrições aos judeus, as mesmas que a gente viu no módulo 1º. Eles não podiam converter não-judeus ao judaísmo. Tanto pagãos
quanto cristãos não podiam ser convertidos ao judaísmo. Havia muito controle disso. Os judeus não podiam ter cargos de poder. Não podiam ter, hierarquicamente, estar acima da população não judaica. Eles não podiam se casar e, por consequência, converter os seus cônjuges não judeus ao judaísmo. E eles eram proibidos de ter escravos não judeus, porque o senhor pode converter o escravo. E havia diversos tipos de penas para os judeus que estavam previstas e definidas pelo Código Teodosiano e nessa redução pelo Breviário de Alarico. As relações entre os judeus e os cristãos parecem que eram muito boas. Apesar dos controles da igreja, das ameaças da igreja, parece que eles viviam bem, eles tinham boas relações. Eles faziam festa juntos, os judeus frequentavam as casas dos cristãos, os cristãos frequentavam as casas dos judeus, e havia boas relações. E a igreja não gostava, porque ela temia que os judeus pudessem converter esses seus vizinhos não judeus ao judaísmo. Então a igreja queria uma separação, uma exclusão. Um exemplo ainda é anterior ao Constantino. Teve um concílio na Península Ibérica, numa cidade chamada Elvira, que ficaria no centro-sul da Península Ibérica, próximo à atual fronteira com Portugal, no ano 306. E a proibições principais eram não fazer ceias comuns. Os judeus faziam festas muito alegres e regadas a vinho, e os cristãos gostavam de ir, os judeus recebiam na boa. Proíbem essas ceias comuns. Se isso é obedecido ou não, a gente não tem certeza. Mas parece que não é obedecido. Depois, os judeus eram convidados para abençoar os campos dos cristãos. Ora, cristãos têm que convidar o padre para abençoar o campo, e não os judeus. Mas eles acreditavam que os judeus tinham poderes, que os judeus eram dotados de magia. Então chamavam eles para abençoar os campos. E a igreja fica furiosa com isso. Se é para chamar alguém, chame os padres, não chame os judeus. Mas parece que continua havendo um pouco disso. Casamentos mistos, isso a gente já falou. Judeu casar com não judeu e converter o cônjuge não judeu ao cristianismo. E a outra decisão do Concílio de Elvira é que houvesse menos proximidade, porque havia boas relações. Apesar disso, os judeus mantiveram a sua autonomia, seu direito de se autogovernar, e continuaram nas suas comunidades se regendo pelas leis judaicas. Essa permissão se manteve tanto no final do período romano quanto no início do período bárbaro. Agora, vamos pensar quem são os visigodos e quantos eles são. Eles não são um grupo igual ao resto dos habitantes da Península Ibérica. Eles têm uma diferença étnica, eles são germânicos, e ali eram romanizados, ibéricos mais romanizados, e religiosamente eles são arianos, quanto os dominados são católicos ou também pagãos. No máximo, eles eram umas 200 mil pessoas de língua germânica e arianos. Ora, 200 mil pessoas é pouco, e nesse período que tem menos gente habitando a Península Ibérica, é menos ainda. Do outro lado, a população geral não visigoda eram 8 milhões de almas, e a maioria absoluta deles eram cristãos, 8 milhões, versus 200 mil. A maioria eram cristãos católicos, falando uma língua latina, que seria um latim já meio transformado, que ainda não era o espanhol, mas era um latim vulgar. E seguidores da doutrina da Santíssima Trindade, adotando o credo de Niceia. Claro que esse vai ser a doutrina oficial da Igreja Católica e vai se manter. Além disso, havia um pouco de pagãos, principalmente no norte da Península Ibérica, em lugares isolados, e judeus. Ainda que esses números sejam polêmicos e não haja um consenso, os visigodos eram poucos. 200 mil, se não for 200 mil, mas for 150 mil, ou 250 mil, ou 300 mil. 8 milhões, se não for 8, mas for 9 ou 6, eles são muito poucos.
numericamente não são significativos. São excelentes guerreiros e entraram lá com a espada e conquistaram. Mas eles não vão se manter muito tempo assim se eles não se aproximarem da população. Então, começam a haver problemas. Os visigodos começam a ter problemas com a própria nobreza visigoda. Os reis visigodos eram eleitos. E a nobreza sempre pressionava para não haver sucessão familiar. Então, a monarquia não conseguia ficar forte. Além disso, eles tinham um inimigo mortal, que eram os francos, que ocupavam a Gália, a atual França, e que haviam derrotado os visigodos. Outro inimigo são os bizantinos, que seriam o Império Romano do Oriente. A gente chama de bizantinos agora, mas seria o que sobrou do Império Romano lá em Constantinopla e região, que estavam querendo voltar para o Ocidente. Então, eles ficam com receio e resolvem se aproximar dos dominados, dos habitantes romanizados ou de origem romana, católicos, que viviam na Península Ibérica. A maior parte daqueles 8 milhões. A grande virada ocorre quando ascende ao poder um rei chamado Recarredo. Esse Recarredo, o pai dele era um rei ariano. O irmão dele já havia se convertido ao cristianismo católico e se revoltado contra o pai. Só que o pai reage, luta contra o primogênito e o derrota. Mas o pai, eu acho que antes de morrer, se dá conta que não dá para manter os visigodos no arianismo. E provavelmente, a gente não tem nenhuma evidência histórica, isso faz o Recarredo pensa, ou ouve até do pai, que o negócio é adotar o cristianismo católico. O pai morre, o pai acaba de morrer, 10 meses depois, ele já está dialogando com os bispos, e não demora muito, ele adota o catolicismo, o cristianismo católico, com a Trindade como um elemento crucial, a ideia de Pai, Filho e Espírito Santo no mesmo nível, como religião oficial do reino. E faz um acordo. Ele se aproxima dos bispos católicos e unifica a religião católica como uma religião oficial do Estado. Claro, vai haver resistências pagãs em alguns lugares, mas de uma maneira geral se cria uma unidade religiosa com uma monarquia visigótica católica. Assim, com certo grau de romanização e com essa aproximação, eles vão poder governar súditos mais adequados, mais aderentes à monarquia visigótica. A monarquia visigótica passa a ser a defensora do cristianismo católico. E os bispos gostam. Os bispos que eram arianos, eles acabam se tornando bispos católicos também, para adequar, para ninguém ficar mal nisso. E então está começando a se resolver a questão. E está começando a haver uma certa unidade. Mas quem era diferente, a gente já sabe. Criam uma reunião que já existia, os católicos faziam concílios, e a cidade de Toledo era uma cidade central, como capital, e geralmente era lá que se fazia. Mas se faz um certo terceiro concílio de Toledo e se funda uma monarquia católica, 3 anos depois da ascensão ao trono do Recarredo. E em seguida vai se fazer um quarto concílio, uns 40 anos depois, quase 50, em que o bispo, que vai estar regendo isso aí, a gente fala já dele, ele vai definir que o rei é rei por vontade divina e intocável. Se Deus quer ele como rei, ninguém pode derrubar ele. Era uma maneira de fortalecer a monarquia. É assim que se cria uma aliança, em algumas décadas, entre, de um lado, rei e, de outro, igreja. E, claro, se ajudam. A igreja é protegida pelo rei e o rei é considerado sagrado para a monarquia. Se protegem e se legitimam mutuamente. O conceito que se usou em toda a Idade Média, em todos os reinos e no Império, é que todo poder
vem de Deus e, sendo poder dado por Deus, ele é legítimo e tem que ser respeitado. Então, não se pode tocar no rei, não se pode matar o rei. O rei é o escolhido de Deus. Eles diziam em latim, rex, que é rei, gratia, por graça, dei, por graça de Deus. O papel fundamental nesse concílio é de um bispo chamado Leandro, que era bispo da cidade de Sevilha, nesse terceiro concílio. Mas o Leandro morre e ascende o irmão dele, o Isidoro de Sevilha, do qual eu falo adiante. Após o terceiro concílio, ainda existem pagãos na periferia, regiões isoladas, não nas grandes cidades. E os únicos diferentes nas grandes cidades grandes e médias, são judeus. E eles são mais visíveis. E claro, para haver unidade, se pensa que há necessidade de haver a conversão desses judeus. Dos pagãos também. Mas é mais difícil dos pagãos, porque eles estão dispersos em lugares isolados, montanhas, florestas, e aí é mais difícil de atingir. Então começa uma campanha de evangelização, que seria converter ao cristianismo. E uma legislação mais acentuada, que vai de contra da oposição dos judeus e desses pagãos. Nesse concílio se define algo que já é semelhante ao que estava definido na lei romana, mas indo mais longe. Proibir que judeus casem com mulheres cristãs, ou que possuam concubinas, que seria uma espécie de segunda esposa semi-oficial. Mas o diferencial agora é que, se já tivessem casados, se tirasse deles os filhos e essas esposas e se batizasse esses filhos no cristianismo católico. Claro, desfazer esses casamentos, converter, batizar os filhos e tirar as mulheres ou as concubinas desses judeus. Isso é uma conversão forçada. É o primeiro momento de uma conversão forçada. Por quê? Ou o judeu se converte ou ele perde os filhos e a esposa. E se ele não se converte, o filho vai ser convertido. Isso é uma prévia das conversões forçadas. Isso, claro, só acontece no reino visigótico. Só que o Agostinho, que a gente falou no primeiro módulo, ele dizia: há que se fazer projetos de conversão, evangelização, mas não à força. Nem o Papa Gregório Magno, nem o Agostinho de Hipona, que são os grandes pensadores da igreja nesse período, propunham violência e forçar a conversão. Então esse é um grande diferencial. Esse é um ponto muito agudo das relações nesse período. O que se proíbe também? Posse de escravos cristãos para evitar que os circuncidasse. Mas isso já havia. E também se proibia os judeus de manter escravos pagãos. Isso não se proibia nessa época. Isso acabaria com a economia dos judeus. Há diversas hipóteses de historiadores que isso depois é tirado, ou que se mantém, que o judeu suborna o rei Carredo e ele libera, mas especificamente há uma lei que fica escrita, seja ou não cumprida. E aí vem reis intermediários, depois do rei Carredo, tem um filho do rei Carredo que é deposto por um golpe, tem 2 reis que governam, mas aí ascende um rei chamado Sisebuto. O nome dele é meio estranho, mas ele governou por uma década, de 612 a 621, e ele foi discípulo do bispo Isidoro de Sevilha. O Isidoro de Sevilha é um intelectual na sua época. Mesmo sendo membro da igreja, ele conhecia filosofia, ele conhecia muitas coisas que não eram especificamente da igreja. Esse intelectual se encontra com um bispo que também é intelectual. O rei era culto, isso é incomum. Bispos cultos tem muitos nessa época. Mas os reis normalmente eram guerreiros e eram analfabetos. Ele é culto,
Ele é letrado e ele é escritor. E ele dialoga muito, muito com Isidoro de Sevilha. E um influencia o outro. Esse rei Sisebuto, ele se inspira no Império Romano, que ainda existia no Oriente, o tal Império Bizantino. Ele vê que lá no Oriente tem uma catedral bonita em Constantinopla, ele faz uma catedral igual em Toledo. Igual não, mas tenta fazer semelhante. E ele tem os bizantinos ali no sul da península, eles ocuparam lá uma cabeça de ponte no sul da península. E ele está com tudo, melhores condições para expulsar eles. Mas ele percebe que os bizantinos, estão lá no Oriente com problemas com os persas. Os persas tinham invadido Jerusalém, saqueado Jerusalém e roubado a Vera Cruz, que seria a cruz que eles acreditavam como verdadeira cruz na qual Jesus foi crucificado. E por isso, ele crê, o Sisebuto, que nós estávamos, naquela época, próximos do juízo final, porque está tendo uma luta em Jerusalém entre cristãos e pagãos, bizantinos, cristãos, e persas, pagãos. Então ele era muito religioso, muito místico, e aí ele olha para esse contexto e acha que o mundo está começando a se aproximar do seu final, do juízo final. E ele olha para os judeus de uma maneira escatológica, uma maneira assim, o mundo está acabando, para Jesus vir de novo, tem que converter os judeus. Essa é a escatologia cristã. Ora, converter os judeus se faz necessário, vamos convertê-los. E ele opta por um projeto de conversão. Ora, já havia muitas leis anteriores contra os judeus. E ele percebe que elas não são praticadas. E aí ele intensifica, torna elas mais rígidas. Uma das questões, parece que depois do rei Carreto se afrouxou na posse de escravos. E ele endurece. E ele começa a bolar um projeto de conversão dos judeus, por bem ou por mal. E ele achava que com isso ele aceleraria a segunda vinda de Jesus. E em 616, com 4 anos de governo, ele faz um decreto. Ou os judeus se convertem, ou eles abandonam a Espanha. Muitos judeus tinham terras, bens, escravos, uma série de coisas na Espanha visigótica. E eles não querem sair. Então eles se convertem. A gente não sabe a profundidade dessa conversão. Se foi para sobreviver, se foi oportunista, se foi falsa ou se foi sincera. Mas essa falta de informação não nos impede de pensar que havia gente que resistia, que nem todos foram sinceros. Mesmo que alguns foram sinceros, muitos não foram, porque foi uma conversão forçada. E quem é forçado por alguma coisa, normalmente não se satisfaz e tem algum tipo de resistência, maior ou menor. Tudo isso é contra a atitude da igreja e é contra o que o Agostinho pregava, a doutrina constantiniana e a do Gregório Magno, que eu coloco aí no slide. O Gregório Magno entendia que tinha que se converter os judeus, mas com pregação, com conversa, com catequese, com evangelização. Devagar, aos poucos, com ternura, com brandura, não com violência. Por quê? Ele achava que se houvesse violência, voltariam atrás na sua superstição. Ele entendia o judaísmo como ignorância, superstição. E aí ele, claro, pregava a conversão dos judeus, mas não pela violência. Então, nem o Agostinho, nem o Gregório aceitavam isso. Então, o Sisebuto, que ele faz ao converter à força os judeus é algo inédito. E o Isidoro, anos depois, uma década e pouco depois que o Sisebuto morreu, ele reúne o 4º Concílio de Toledo e ele diz que isso foi uma coisa errada, que ele gosta muito do falecido rei Sisebuto, que eles eram muito amigos e tudo mais, mas considera um ato insensato dele. A gente não tem certeza
se ele falou isso de maneira sincera. Tudo indica que eles dialogaram bastante antes do Sisebuto decidir e que foi entre eles um acordo, um consenso. Mas Sisebuto morre, Isidoro sobrevive, o Isidoro vê o fracasso dessa conversão forçada, vê que há resistência, e aí ele fala, olha, ele não agiu bem, ele foi insensato. Claro, o Sisebuto morre e sai do trono e morre em 621. E o Isidoro está falando já velhinho, e no quarto concílio de Toledo, em 633. Ou seja, dá para criticar porque o outro não está junto para dizer, mas você era o meu colaborador. Tá? Então, ele pode fazer essa crítica. Há uma certa confusão na forma que se trata os judeus a partir da conversão forçada. Olha, se eles estão convertidos, eles não são mais judeus, eles são cristãos. Mas se chama eles, ora, de conversos, ora de judeus. Se eles estão convertidos e seguem judeus escondidas, ou eles são novos judeus que migraram para o reino? Quem são esses judeus que aparecem aí? Parece que nunca se integra eles na sociedade. E vão ser discriminados mesmo depois de convertidos à força. Isso mostra que as conversões à força não são, de forma nenhuma, um caminho adequado para nenhum tipo de religião. Décadas depois, vai haver tensões, vai se perseguir, vai se legislar, e isso só para quando o reino visigótico é invadido por árabes e berberes do norte da África, que são todos muçulmanos. Esse exército muçulmano, composto por uns 20% de árabes, uns 80% de norte-africanos, berberes, vão ocupar a Península Ibérica, acabar com o reino visigótico e vão deixar os judeus seguir a sua religião. E aí eles voltam de novo, os descendentes daqueles convertidos à força. Então, não sei se eles continuavam às escondidas ou não no reino visigótico. Por que o Sisebuto fez isso? Por que ele foi contra as normas papais, o Papa Gregório Magno, contra Agostinho? Isso é estranho. E eu já tinha comentado anteriormente, e eu repito agora para que fique bem claro. Ele olha para o que está acontecendo do outro lado do Mediterrâneo. Ele está do lado de cá, a Península Ibérica, e do lado de lá, no Império Bizantino, tem uma guerra. A guerra no Império Bizantino é entre um imperador cristão, imperador bizantino, chamado Heráclio, e o rei persa, Cosróis, que é pagão. E nessa guerra, o Cosróis entra em Jerusalém, toma a cidade, saqueia a cidade e leva uma cruz que eles acreditavam que fosse a cruz que Jesus foi crucificado. A vera cruz, a verdadeira cruz. Ora, se essa cruz é verdadeira ou não, não tem muita importância. O importante é que eles acreditavam nisso. Eles entendem isso como uma profanação, uma violência. E aí o Heráclio pede ajuda dos reinos cristãos no Ocidente, faz uma espécie, não são cruzadas, porque as cruzadas só vão ocorrer muito tempo depois, uns 400 anos depois, 500 anos depois, mas ele faz uma espécie de guerra santa e luta contra esse Cosróis. O Sisebuto olha para o que está acontecendo lá e acredita que está havendo um final dos tempos, um juízo final. Agora, quem ensina as coisas para o Isidoro? Quem ensina as coisas para o Sisebuto? O Isidoro e o Sisebuto eram os dois pessoas muito cultas, letrados, e eles dialogavam entre eles. Os ensinamentos do Isidoro influenciaram muito, muito o Sisebuto. E tem uma obra dele que eu não vou trabalhar com ela nos slides, nem na aula, e não vou cobrar também. Mas eu coloquei um artigo optativo para os mais curiosos, que querem aprofundar mais o tema. Eu não vou fazer questões sobre isso, que fala sobre essa obra. É uma obra polêmica. O nome dela em latim é
fide católica ex vetere et novo testamento contra judeus, que seria a fé católica baseada no Velho e no Novo Testamento contra os judeus, que dizia, entre outras coisas, que o Novo Testamento está previsto, tudo que existe nele, a vida de Jesus, os apóstolos e tudo mais, está previsto no Antigo. Como se tivesse um filme no Novo Testamento, mas que já teve o trailer dele, a propaganda dele, antes, no Antigo. Lá tem, segundo a exegese, a interpretação do Isidoro e de outros antes dele, lá tem tudo profetizado no Antigo Testamento do que vem acontecer no Novo. Ou seja, uma prévia. E o Isidoro, nessa obra, além de fazer isso, ele também desconstrói o judaísmo. É através de uma interpretação religiosa, uma exegese, que usa de alegoria. Ela interpreta simbolicamente o texto sagrado. Então, lê o texto e faz interpretações para provar a verdade cristã. Por exemplo, o que ele tenta provar, que o sábado, o Shabat judaico, não existia mais, não era mais parte do pacto. Agora tinha o domingo. A circuncisão, que os judeus adotavam como sinal de início de entrada no pacto para os homens, foi substituído pelo batismo. Então aboliu o Shabat, colocou o domingo, aboliu a circuncisão, colocou o batismo. E ele fala, olha a prova histórica. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 e não foi mais construído. E mais, os sacrifícios cessaram, porque só podia fazer sacrifício no templo de Jerusalém. Então, o judaísmo é uma religião anacrônica, perdida, que não tem mais base. Então ele diz, tal como Paulo já havia dito, que o estudo da lei e a prática dos preceitos, das mitzvot, que a gente falou naquela aula introdutória, aquela primeira, está desobrigado. Não precisa mais estudar e nem praticar os preceitos. E aí algumas coisas que estão nesse artigo, e eu coloco para vocês apenas assim, para ter uma ideia geral. Quem tiver curiosidade vai ler o artigo e vai poder entender. A igreja desconsidera outras verdades só aceitando a visão oficial da igreja. A exegese do texto sagrado é um terreno de disputa religiosa, se configura no imaginário uma espécie de campo de batalha. Ou seja, tem uma luta entre a verdade cristã e a mentira judaica. É um combate, é bélico. E uso aí de um conceito do Hilário Franco Júnior, que é um grande medievalista, que diz que na Idade Média se usava de algumas formas de uns conceitos. O belicismo, de que havia uma grande luta entre o bem e o mal ocorrendo, que colocava cristãos de um lado e os não cristãos do outro. E o simbolismo todo que tem na Idade Média. Esses dois elementos, juntando com outros, explica a intensidade do conflito dos pensadores da igreja, dos padres da igreja, que a gente viu no módulo 1, com os opositores internos, arianos, por exemplo, os outros que eles chamavam de hereges, ou externos, neste caso específico, os judeus, mas também os pagãos e outros mais. Esses opositores são concorrentes, principalmente os judeus, à herança das Escrituras, e devem ser combatidos até o fim dos tempos, até o juízo final. Só depois que eles forem convertidos é que a redenção final viria. Então o cristianismo se colocou como missão converter os judeus. Os judeus eram condição sine qua non, sem a qual não ocorreria a segunda vinda de Cristo e o juízo final. Então isso explica toda essa campanha histórica para tentar converter os judeus. Terminamos por aqui. Foi muito, muito bom estar com vocês. Foi muito bom
a gente poder conversar e dialogar. E a gente em breve faz a webconferência e esclarece eventuais dúvidas, mesmo dos textos que não são obrigatórios, como aquele texto opcional que eu coloquei. Boa noite, um grande abraço.